Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Grandes Pensadores do Direito, né? Hoje nós teremos a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui para o nosso bate-papo habitual o professor Gabriel Loreto Lochaguim, que é professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professor Gabriel, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar aqui dessa iniciativa da Escola Superior de Advocacia. É uma grande alegria tê-lo conosco. O meu caro Jorge, eu que agradeço o convite, é uma honra imensa participar e deixo aqui os meus cumprimentos a todos os amigos da ESA pela atividade, pelo projeto de divulgação destas entrevistas, que é muito importante para disseminar o conhecimento jurídico. Professor, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta bem direta e aparentemente muito atual, dada digamos, o efeito que a pandemia vai deixar no Estado brasileiro. A pergunta é, na verdade são duas, né? O que é dívida pública, quem ganha com ela e quais seriam as ferramentas de controle social sobre ela? São três, na verdade. Essa pergunta é bastante relevante e é uma maneira excelente de começar essa entrevista, porque o direito tem se preocupado mais com a dívida pública, até para que sejam efetivos os controles que ele pretende ter sobre ela. Antes de oferecer propriamente um conceito de dívida pública, eu queria apenas contextualizar o momento com relação ao endividamento do Estado que nós estamos vivendo. A pandemia pegou alguns estados, mundo afora, em uma situação bastante diferente daquela em que se encontra o Brasil atualmente. O Brasil tem que enfrentar a pandemia em um contexto de uma dívida pública crescente e que já estava em patamares bastante elevados. Alguns países tiveram um conforto financeiro maior que nós não tivemos. Isso nos traz, então, a necessidade de discutir o tema da dívida pública, do endividamento do Estado, diante desse contexto, de que é uma dívida que estava em trajetória crescente e que agora continua em trajetória crescente. O problema da dívida pública nunca é, ou quase nunca é, apenas ser elevada ou ter valores absolutamente altos. Em termos absolutos, que o tamanho da dívida pública seja grande. O problema da dívida pública é que ela não tenha controle e que ela seja uma dívida pública de características ruins. Alguns países têm um endividamento muito elevado, como, por exemplo, o Japão, e, no entanto, tem características que tornam a sua dívida pública administrável. Tem uma moeda forte, tem confiança dos investidores e conseguem administrar os pagamentos da sua dívida. O Brasil, no entanto, tem uma situação que, se não é, e certamente não é, a pior dos mundos, a pior situação que existe no mundo, certamente inspira, no entanto, alguns cuidados. Nós podemos chamar de dívida pública o conjunto das obrigações financeiras do Estado. Isso é uma definição bastante técnica, mas que ela pode se traduzir em exemplos bastante concretos. Sempre que o Estado tem um déficit e o Estado brasileiro, assim como tantos outros, tem frequentemente déficits, existe a necessidade de se atender a essa insuficiência de recursos por alguma maneira. O Estado poderia diminuir a sua despesa, o Estado poderia aumentar a sua receita, o Estado poderia apostar no crescimento econômico, de maneira que isso inflasse, inflar é uma palavra ruim no contexto brasileiro de alta inflação, mas aumentasse a sua arrecadação total, e também pode recorrer ao endividamento. Ou seja, pode recorrer à poupança disponível dos inúmeros investidores que existem no Brasil e no mundo e que estão dispostos a emprestar seu dinheiro para o governo brasileiro.
Hoje, basicamente, a dívida pública brasileira é uma dívida federal. Essa dívida que capta a poupança por meio dos títulos é basicamente uma dívida federal. Os estados e os municípios têm, sim, uma forte dívida pública, um elevado endividamento, mas isto é uma dívida com a União, não é? Então, os estados não estão se endividando, captando recurso nas bolsas, emitindo títulos. São dívidas que já vêm de algum tempo com o governo federal, o que torna essa operação maciça de busca de financiamento nos mercados uma operação conduzida basicamente pela União, né? A União hoje é o ente que tem esta capacidade de endividamento que nós podemos chamar de mobiliário, essa dívida baseada em títulos que apelam ao grande público para financiar o Estado. De maneira que o Estado, captando esses recursos, consegue cobrir o seu déficit. A dívida pública é uma dívida do Estado, qualquer que seja a sua manifestação, órgãos da administração direta, entidades da administração indireta ou da administração indireta, e esta dívida tem a finalidade de atender ao Estado e à sua necessidade de financiamento, aos seus déficits públicos. A quem essa dívida serve, não é? Eu poderia, no esforço de responder essa instigante e complexa pergunta, meu caro Jorge, iniciar dizendo o seguinte, que o direito estabelece uma série de finalidades para a dívida pública. E aí nós poderíamos, grosso modo, dizer que a dívida pública deve atender a algum interesse público constitucionalmente reconhecido. Se de fato isto ocorre, e certamente não é o que ocorre em muitos casos, é uma questão que certamente pretendo abordar numa segunda parte da minha resposta. Mas, enfim, os limites jurídicos para o endividamento público são, muitos deles, estabelecidos na Constituição e em algumas outras normas infraconstitucionais. A nossa Constituição prevê, por exemplo, uma regra de ouro, aquilo que é conhecido no jargão político, administrativo, jurídico, como a regra de ouro das finanças públicas, que prevê uma regra de responsabilidade fiscal. Nós podemos chamá-la de uma regra de responsabilidade fiscal. A Constituição determina que o Estado não se endivide, não contraia novos empréstimos para atender às despesas que são de simples manutenção do governo. Que o Estado contraia os empréstimos para realizar investimentos, aquilo que na Constituição se encontra denominado como despesas de capital. Ora, despesas que trazem um retorno econômico ou social para o Estado. Isso é importante do ponto de vista de um controle de qualidade da dívida pública, porque, ainda que seja um critério imperfeito, ele pretendeu criar uma trava por crescimento da dívida pública. A dívida pública certamente não é um fenômeno perverso por si mesma, a dívida pública é necessária em muitos momentos, e se não fosse, o Estado, todos os estados praticamente, mundo afora, não a contratariam, mas é preciso que haja regras de responsabilidade fiscal na utilização desses recursos. E quando o Estado se endivida, toma recursos do mercado ou de outros estados ou entes políticos para financiar suas atividades, isto cria uma obrigação que vai ser paga no longo prazo, ou pelo menos num prazo bastante extenso, que vai comprometer gerações futuras. Talvez nós mesmos, quando formos mais velhos, ou nossos filhos, nossos netos, sejam aqueles que vão pagar a dívida que hoje contraímos hoje. Existe, então, um efeito muito bem trabalhado por tantos juristas, que é o efeito intergeracional da dívida. A dívida deixa um impacto de longo prazo. Ela tem um efeito intertemporal. Nós assumimos uma vantagem material hoje, captando esses recursos, que vai ser transferida para um momento posterior. A dívida
é um fenômeno intertemporal. E se existe essa característica do endividamento público, é muito fácil imaginar o porquê de todos se preocuparem com o seu controle. Porque se nós estamos transferindo encargos para o futuro, nós não podemos deixar que esses encargos nos coloquem numa situação de penúria no futuro, ou que então todo benefício que nós obtemos no momento presente com a dívida pública seja pago por nossos descendentes. É curioso como o direito financeiro, as finanças públicas se inspiraram no direito ambiental para trazer uma ideia importante que é a de sustentabilidade. Nós não podemos esgotar os recursos todos no momento presente e deixar as gerações futuras à míngua. Bem, o mesmo se aplica aos recursos financeiros. Nós não podemos esgotar os recursos financeiros de forma a criar um endividamento tão elevado que as gerações futuras vão ter que se encarregar de pagá-lo por meio de aumentos de impostos que vão se transferir para o futuro, por meio de novos empréstimos que vão se transferir para o futuro, ou então, o que é mais grave, por meio de uma situação econômica tão instável, causada por um elevado nível de endividamento, que estas gerações futuras encontrem um ambiente econômico muito pior para o país. Toda essa lógica intergeracional faz surgir a preocupação, então, sobre as áreas para as quais se deve destinar o dinheiro público, o dinheiro captado mediante o mecanismo de endividamento. É muito mais responsável, faz muito mais sentido que estes benefícios que se transferem para as gerações futuras e que, portanto, nos beneficiam e beneficiam também aos nossos descendentes, sejam aqueles custeados com a dívida pública. No entanto, as necessidades de gasto que vão nos beneficiar neste momento, atualmente, estas não deveriam ser transferidas para as gerações futuras. O que é que traz o benefício de longo prazo? Benefícios permanentes para o Estado por meio do aumento da sua capacidade de prestação de serviços públicos, por meio do aumento do bem-estar social, por meio das inúmeras políticas que o Estado pode desenvolver para aumentar a sua capacidade de atender ao bem-estar da sociedade. Em grande parte, são os investimentos públicos. São as escolas que se constroem, as estradas que se abrem no país, as políticas de proteção ambiental que se fazem no país e que têm um retorno para o futuro, as políticas de investimento em pesquisa e tecnologia que são imprescindíveis e que não trazem resultados rápidos, precisam de uma ação consistente do Estado, e é muito ruim que todas essas políticas sejam interrompidas, porque o efeito nunca é só para nós, o efeito é para o futuro, de maneira que quem deveria se beneficiar com a dívida pública são todos aqueles que podem tirar proveito da utilização desses recursos captados pelo Estado. Nós, as gerações futuras, enfim, aquilo que na teoria do Estado, grosso modo, se chama o povo, né? O povo é uma entidade política importante porque ele não se manifesta apenas no momento presente. O povo tem uma permanência temporal. O povo existe no passado e no futuro. Todos aqueles que deveriam se beneficiar, então, do endividamento público são aqueles que podem se aproveitar do incremento, do aumento de bem-estar por meio do processo de endividamento. Outras despesas que são temporárias ou que apenas mantêm a máquina da administração do Estado, essas poderiam ser financiadas com outras formas de financiamento. Não parece a política mais racional e responsável que nós estejamos contraindo empréstimos que vão gerar necessidade de pagamentos futuros apenas para custear despesas presentes que não trazem retorno imediato ou não aumentam essa disponibilidade da capacidade do Estado de agir economicamente e de prestar serviços públicos. É claro que essa distinção entre investimentos e despesas de custeio da administração muitas vezes é artificial. A construção de um hospital, por exemplo, envolve a contratação de pessoal.
Nós temos que gerar despesas de pessoal para fazer com que um investimento funcione. A construção de uma escola envolve a contratação de bibliotecário, de professor, de serviços de manutenção da escola, pesquisa científica, a mesma coisa. Então, o investimento depende, em algum grau, de despesa de pessoal. E essa regra precisa de alguma maleabilidade para justamente incorporar essa necessidade de trazer os recursos humanos para as ações de longo prazo da administração, pessoal que precisa ser contratado e pessoal que precisa ser treinado, capacitado na condução da atividade administrativa. De todo modo, isso precisa ser uma política planejada e responsável, porque se aquilo que o Estado contrai de empréstimos é muito superior ao que ele realiza em despesas de capital, isso é um sinal claro de desequilíbrio, um sinal de que o Estado não está conseguindo se financiar, sequer para se manter com os recursos que arrecada, né? Então, nós temos aqui a dívida pública com um contorno jurídico muito importante, que é dado pela regra de ouro da Constituição. Por que é que eu disse que esta regra é imperfeita em muitos aspectos? Veja, porque é muito difícil estabelecer um controle absolutamente eficaz da aplicação dos recursos do endividamento. Os empréstimos são contraídos e é claro que o Estado está custeando despesas de manutenção, pagamento de pessoal, etc., com estes recursos. A regra de ouro ela tem uma redação, e acredito eu que nem poderia ser muito diferente, pelas dificuldades de controle que haveria, em uma forma diversa de redigir o dispositivo, que prevê o seguinte, né, o montante da despesa de capital não pode ser superior aliás, o montante dos empréstimos não pode ser superior ao montante das despesas de capital do exercício. Aquilo que se contrai de empréstimo não pode ser superior ao que se prevê realizar em despesas de capital naquele ano. Veja, isso apenas permite um controle pelo volume das operações, mas não existe uma forma absolutamente eficaz de verificar a destinação desses recursos para as políticas de investimento. De maneira que nós não conseguimos estabelecer uma relação imediata no Brasil entre a contração de empréstimos e a realização de investimentos. Esses recursos são usados para várias atividades do Estado. E como o nosso Estado tem como política fiscal contingenciar recursos para enfrentar situações econômicas difíceis, o Estado acaba cortando em diversos setores nos quais a despesa pública não é obrigatória, né? O gasto de pessoal é obrigatório, a construção da estrada não é obrigatória. O pagamento das pensões para alguns setores da administração é obrigatório, nem poderia deixar de ser, porque provém de lei, mas o gasto com construção de novos centros de pesquisa não é obrigatório. Então, o Estado administra e corta onde pode cortar. Acaba retirando recursos dos investimentos, o que dificulta o processo de fazer com que o endividamento se destine para estas despesas que trazem retornos econômicos e sociais de longo prazo. Vou procurar agora responder a sua terceira questão, Jorge. E eu lamento ter transformado isso numa resposta tão longa, mas eu achei a pergunta instigante e não posso deixar de explorar algumas questões que são cruciais para esclarecer, dentro das minhas possibilidades, o funcionamento do endividamento do Estado. Mas eu não vou transformar isso num monólogo, eu já lhe devolvo a palavra. Mas eu diria o seguinte, né? Quem se beneficia da dívida pública? O Brasil costumava pagar juros muito elevados para todos aqueles que emprestassem dinheiro para o Estado, para todos aqueles que subscrevessem os títulos da dívida pública, para todos aqueles que comprassem títulos públicos nos mercados secundários ou por qualquer outro processo de obtenção de um título da dívida federal ou algo que era possível anteriormente,
das dívidas dos estados. Os juros, por muitas razões, sempre se mantiveram em volume muito, em um patamar muito elevado no Brasil. Isso pode ser atribuído a várias deficiências na condução da nossa política econômica e monetária ao longo do tempo, e também pode ser atribuído a um processo que, acredito eu, seja relacionado a um mercado financeiro ainda pouco desenvolvido no país. Nós temos um setor financeiro concentrado que tem um poder de influência sobre as taxas de juros que não deve ser desprezado, ou que, ao menos, deve ser mais investigado. Em pesquisas acadêmicas, por exemplo, para que nós verificássemos se uma maior abertura do nosso mercado bancário não poderia se traduzir também em taxas de juros mais equilibradas. Isso talvez desapareça do noticiário ou dos debates no presente momento em que as nossas taxas de referência de juros estão em mínimas históricas, mas nós ainda mantemos diversas características da nossa estrutura econômica e administrativa que podem fazer o problema retornar no futuro. Nós temos um Estado que não apenas gasta muito, não é esse o problema de fundo, embora o volume das despesas seja uma preocupação de fato no Brasil, mas é um Estado que gasta muito mal, é um Estado que destina mal os seus recursos para os setores em que eles são menos necessários, retirando dos setores em que eles são mais necessários. O Estado que favorece grupos de interesse é um Estado que corta despesas das áreas sociais ou despesas que teriam um elevado retorno, como os investimentos, e não consegue modificar sua estrutura de gastos de maneira a evitar a apropriação privada dessa despesa. Nosso Estado não se desvinculou ainda de vários elementos patrimonialistas da sua conformação. A nossa forma de fazer controle de gastos é uma forma muito ruim. Nós cortamos mal as nossas despesas, tiramos de onde elas são muito necessárias e não tiramos dos setores ou de grupos em que elas poderiam ser menos alocadas. Tão cedo, esse problema fiscal não vai ser resolvido. E com uma estrutura de juros tão alta, parece tão desequilibrada, nós temos, sem dúvida, inúmeros desafios para resolver, de maneira a fazer com que todo esse processo de endividamento se destine para a consecução dos benefícios públicos de médio e longo prazos e não para satisfações imediatas e, o que é pior, de satisfações setoriais de grupos de interesse que conseguem pressionar o governo a seu favor. Professor Gabriel, uma outra questão, acho que também muito atual, é a questão da política monetária no Brasil e a relação que essa política tem com a dívida pública, né? Nós vimos, por exemplo, recentemente, com essa redução dos juros a uma dívida, a um mínimo histórico, né? Por exemplo, o câmbio brasileiro subir de uma forma muito rápida. Quais são as diferenças em termos de dívidas estaduais e municipais e como a dívida pública, de um modo geral, ela direciona essa política monetária no Brasil? As duas coisas estão muito relacionadas. Dívida pública e moeda são temas cada vez mais próximos. Para isso, nós precisaríamos entender melhor como exatamente o Banco Central realiza as suas atividades de controle do valor da moeda. Bem, o Banco Central tem esta função, né, de servir de autoridade monetária do país. Ele desempenha também outras funções regulatórias no sistema financeiro para manter a estabilidade do sistema e a responsabilidade de quem opera o sistema financeiro, como, por exemplo, os bancos. E, para desempenhar essa função de autoridade monetária, o Banco Central se vale de diferentes mecanismos, né? O Banco Central, por exemplo, realiza operações
de mercado aberto, pelas quais ele coloca à disposição do público ou resgata títulos públicos que já estavam à disposição do público para controlar a quantidade de moeda. O Banco Central realiza operações de redesconto, por meio das quais ele garante a suficiência de liquidez do sistema financeiro, grosso modo, para que não acabe o dinheiro dos bancos, caso alguém queira resgatar esse dinheiro dos bancos. E por meio dessas inúmeras operações que o Banco Central faz, ele lida com a dívida pública. A nossa Constituição proíbe o financiamento direto ou indireto do Tesouro pelo Banco Central. O que significa dizer que o Banco Central não pode fazer empréstimos diretos ou indiretos para o governo, como fazia antes da Constituição de 88. A situação era tão descontrolada, as nossas contas públicas se encontravam de forma tão caótica, que o governo federal financiava diversas das suas atividades por meio de recursos que provinham do Banco Central. Então, não eram recursos provenientes da arrecadação de impostos, não eram recursos provenientes de empréstimos da poupança disponível no mercado, eram recursos que vinham da sua própria autoridade monetária. Eram recursos que se identificavam, portanto, com moeda emitida. O Banco Central emitia moeda, concretamente, para financiar o Tesouro. Ou seja, o governo não precisava ter dinheiro no seu orçamento fiscal, para realizar gastos. O Banco Central poderia ligar a máquina e emitir o dinheiro para financiar o Tesouro. Isso foi proibido pela Constituição, houve um processo de consolidação das contas que tornou mais racional essa gestão. Nós trouxemos todas as receitas e despesas, ou esse era o projeto constitucional, ainda não totalmente realizado, para dentro do orçamento público, de maneira a evitar esses orçamentos paralelos que evitavam a transparência e pelos quais corriam os imensos déficits públicos do período anterior à Constituição de 88. Déficits que nos deixariam numa situação bastante complicada na década de 90 e que provocaram a década perdida nos anos 80. Isso a Constituição procurou enfrentar e o Banco Central, então, se transformou numa autoridade propriamente monetária, que cuida da moeda e que não se relaciona desta forma com o Tesouro, por meio desses mecanismos obscuros de operação com o Tesouro. Agora, a despeito da previsão constitucional, o que nós vemos objetivamente é o Banco Central realizar diversas operações que precisam ser vistas com cautela. Né? E estas operações, por exemplo, se referem ao processo pelo qual o Banco Central opera com câmbio ou com títulos do governo federal. A partir destas operações se gera um lucro contábil para o Banco Central, e este lucro contábil, por força de uma lei recente, que é a Lei de Equalização Cambial de 2018, pode ser transferido para o Tesouro, desde que haja aprovação em lei. Se não me engano, faz 2 semanas que estas operações do Banco Central, que são operações com títulos da dívida pública, renderam um lucro de mais ou menos 400 bilhões, vejam que não é uma quantia banal, e o Ministério da Economia, evidentemente, pediu a transferência desses recursos para o Tesouro, já que agora existe essa autorização de transferência do lucro do Banco Central para o Tesouro. Isso precisa ser visto com absoluta cautela, porque nós não podemos permitir um retorno ao descontrole das contas públicas que nós tínhamos anteriormente a 1988, por meio de operações compromissadas que geram um impacto fiscal significativo, geraram um impacto fiscal significativo nos últimos anos, no mais das vezes por conta própria, sem devido controle orçamentário, e quando estas operações geram um lucro contábil suficientemente grande,
haveria transferência desses recursos para o Tesouro. Isso é algo que precisa ser visto com absoluta cautela e tenho minhas dúvidas se nós não estamos diante de um risco relevante de confiarmos exclusivamente no Banco Central como fonte de geração de recursos e não focarmos o suficiente no controle do orçamento fiscal para uma melhor gestão dos meios dos quais o Estado necessita para se financiar. No seu livro, Elementos Jurídicos da Reestruturação Internacional da Dívida Pública, você estuda naturalmente dívida pública. Nas suas pesquisas, você comprova a possibilidade real de utilização da dívida de forma abusiva pelos Estados? Sim, isso é possível, não é? E há muitos casos relevantes para o direito. Aqui nós precisaríamos entender o que é o abusivo, não é? Na dívida pública. Porque há muitas situações em que o Estado contrai um elevado volume de empréstimos, porque isto é necessário para que continue a desempenhar suas atividades. Há outras situações, no entanto, em que existe um forte indício, se não a perfeita comprovação, de um desvio de finalidade dos recursos dos empréstimos. E desta situação pode haver inúmeros conflitos que importam para o mundo jurídico, né? Talvez os casos mais extremos de abuso da contratação dos empréstimos se refiram àquelas situações em que os governos, que são evidentemente temporários, por mais longos que sejam, como nas ditaduras, não duram para sempre, contraem dívidas que vão ser pagas pelos regimes posteriores, pelos regimes políticos posteriores. Muitas vezes, governos ditatoriais contraem empréstimos que vão ser usados para financiar não os investimentos dos quais eu tanto falei, mas vão ser usados para financiar os interesses pessoais do ditador, que vão ser usados para financiar políticas de repressão, políticas odiosas de combate a minorias, vão ser usados para o puro e simples enriquecimento pessoal dos governantes. Esse problema é juridicamente conhecido como do repúdio da dívida pública, ou seja, se começou a formar a partir da segunda década do século XX, a chamada doutrina do repúdio de uma dívida pública que seria caracterizada como odiosa, uma dívida que é ilegítima. Ela é ilegítima porque ela é contraída não no interesse público, mas no interesse de um governante que não é democraticamente eleito ou representativo e cujos recursos vão ser usados com consentimento do prestamista, de quem emprestou o dinheiro, em prejuízo da comunidade e do Estado, mas, no entanto, em benefício do ditador. E há alguns casos muito interessantes desse extremo do desvio de finalidade da dívida pública. Recentemente, né, um caso que me vem à mente, a invasão iraquiana, por exemplo, pelo governo dos Estados Unidos, no contexto da guerra do Iraque, gerou a discussão meio, o que é que nós vamos fazer com a dívida do regime do ditador Saddam Hussein? O novo Estado iraquiano, que sucede o Estado do Saddam Hussein, está obrigado a pagar a dívida pública contraída por um ditador? E o fato é que isso poderia gerar tanta conturbação no mercado financeiro que esse tema não foi levado adiante, mas foi discutido, inclusive, pelo próprio governo dos Estados Unidos. O regime do apartheid na África do Sul, odioso exatamente pelas políticas de repressão à população nativa, população negra, se valeu de muitos empréstimos públicos para financiar esta política de repressão. Ou seja, os recursos contraídos pelo Estado eram usados em detrimento da própria população. Bem, com a superação do regime do apartheid, isto vai ser pago? Este povo que foi reprimido com recursos ou com políticas financiadas por estes recursos, está obrigado a pagar essa dívida? E, novamente, um tema atual e muito relevante no caso da dívida sul-africana. Repito,
houve tanto receio de que isso gerasse instabilidade para uma economia jovem, como a da África do Sul, que não se levou adiante as possibilidades jurídicas de se anular uma dívida por uma onerosidade excessiva, por exemplo, ou por lesão enorme aos interesses do povo do Estado. Mas é um tema jurídico latente. Ele não costuma aparecer muito, porque são eventos muito dramáticos, os que trazem a necessidade de se discutir o repúdio da dívida, mas são eventos latentes. Algumas situações, como, por exemplo, a própria transição de regimes no Brasil, em que a Constituição tomou uma posição. Na transição do período autoritário para o novo regime constitucional, de 1988, nós previmos, no ato das disposições constitucionais transitórias, uma revisão dos pagamentos da dívida pública, uma auditoria da dívida pública. Eu me lembro da afirmação do presidente eleito, Tancredo Neves, dizendo que a dívida deveria ser paga com dinheiro e não com o dinheiro e não com o sangue do povo. Essa é uma afirmação bastante forte naquele momento e que trazia à tona justamente o problema da legitimidade do endividamento contraído durante o período ditatorial. Por que nós pagaríamos isso? Essa discussão no Brasil não tem exatamente os mesmos contornos dos outros casos em que eu citei, porque, digamos que para uma aplicação mais precisa da doutrina jurídica da dívida odiosa, seria necessário comprovar, por exemplo, que havia conhecimento de quem emprestou dinheiro, de que a dívida seria usada para fins ilegítimos. Seria preciso demonstrar que não houve retorno para o povo, e aqui ficaria difícil dizer que a aplicação dos recursos se deu exclusivamente para as políticas de repressão, de maneira que nunca é simples trazer todos os elementos para justificar ou caracterizar uma dívida como completamente odiosa. Mas, de qualquer maneira, houve uma norma constitucional de caráter temporário que previa uma auditoria da dívida pública. Uma auditoria que não chegou a ser realizada e, dado o silêncio acerca desta matéria, ela, de fato, parece ter perdido o sentido, porque a dívida brasileira de 88 já se transformou tanto que hoje dificilmente nós saberíamos mesmo o que auditar com relação ao que havia de 64 a 85. Enfim, os títulos já foram cedidos, já foram resgatados, já houve planos de renegociação da dívida pública que converteram tudo em novos títulos. Então, isso perde o sentido. Agora, não perde o sentido um controle sempre frequente da dívida pública. Eu destaco o trabalho, por exemplo, dos tribunais de contas, que não deve ser menosprezado nessas auditorias. E o Tribunal de Contas da União, me parece, tem feito um bom trabalho, apontando as falhas de gestão da dívida pública federal, acordos muito significativos, com recomendações importantes para que o governo federal realize um melhor planejamento da sua política de gestão da dívida e que recursos sejam aplicados onde eles são mais necessários. Que haja, portanto, um maior controle de qualidade do endividamento público. Professor Gabriel, uma outra questão que me parece muito relevante, muito bem estudada em seus trabalhos, é a das dívidas multilaterais. Quais são as principais controvérsias que você entende merecerem destaque em relação a esse tema? Sim, a dívida pública é um tema perigoso pela seguinte razão. Nós falamos da dívida pública quando temos crise. E depois, quando não temos crise, nós esquecemos da dívida pública. E daí que seja um tema muito mal discutido em períodos de estabilidade econômica, mas quando existe um problema decorrente da incapacidade de pagar a dívida, a situação econômica se torna tão grave que só se fala daquilo. E este é um exemplo típico. Quando nós discutimos a dívida multilateral dos Estados, nós, geralmente, estamos diante de situações muito difíceis de condução da situação econômica do país. E, a meu ver, não deveria ser assim. Nós deveríamos falar das condições estruturais e também dos elementos jurídicos que organizam esta relação do Estado com seus inúmeros credores. Eu chego aqui ao ponto da sua interessante questão. O Estado tem inúmeros credores. O Estado deve para
particulares que compram os títulos públicos em qualquer mercado em que eles estejam disponíveis, mas o Estado também deve ou para outros estados ou para organismos multilaterais. Podemos classificar a dívida pública, nesse sentido, em uma dívida multilateral, que é a dívida contraída perante organismos multilaterais, uma dívida bilateral, que é a dívida contraída pelo Estado com outros Estados, e uma dívida dispersa, mobiliária, que está em posse de inúmeros indivíduos que detêm títulos contra o Estado. Podem ser pessoas físicas, podem ser instituições do sistema financeiro. O que é a dívida multilateral? O Estado brasileiro, por exemplo, pode realizar operações com o Fundo Monetário Internacional para que tenha recursos, para que tenha liquidez para assegurar pagamentos ou para assegurar a estabilidade das suas operações comerciais, estabilizar a sua balança comercial. Enfim, o FMI tem, então, uma cesta de moedas que permite permite ao Estado-membro realizar estes saques. Isto é algo próximo a um empréstimo, né? Não é exatamente uma operação de crédito, mas é algo próximo a uma operação de crédito. O Banco Mundial também pode emprestar recursos para o Brasil. Para o Brasil construir uma obra. É um tipo de empréstimo contraído perante organismos multilaterais. A União Europeia tem muitos organismos supranacionais que também permitem a administração dessas necessidades nacionais de endividamento, né? Como, por exemplo, o Banco Central Europeu. Tudo isso pode, e dadas circunstâncias que legitimem essa transferência de recursos, compor um tipo de dívida multilateral ou supranacional do Estado. E como existe aqui um compromisso do Estado perante a comunidade internacional representada por aquele organismo, essas dívidas têm um tratamento diferenciado, né? Porque se discute muito no direito financeiro internacional se existe um direito costumeiro que proíbe ao Estado declarar moratória sobre esta parcela da dívida, sobre a dívida multilateral. Porque se o Estado deixar de pagar a estes organismos que representam toda a comunidade internacional, isso seria uma moratória a toda a comunidade internacional por extensão. Eu acredito que haja um certo exagero. Se há um direito costumeiro, é um direito costumeiro nascente, né, in statu nascendi, não plenamente consolidado, e nós vimos alguns casos regionais, como, por exemplo, o caso argentino, em que houve, por meio de negociações entre o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional, a suspensão de alguns pagamentos. Então, não é verdade que a dívida dos organismos multilaterais seja completamente blindada, embora seja, sim, verdade que nos casos em que ela foi atingida por uma decisão do Estado de declarar a moratória, isso tenha decorrido de uma solução negociada e, muito raramente, de uma solução unilateral do Estado. Gabriel, acho que sobre dívida pública muito relevante, acho que hoje causa muita preocupação, é o impacto que nós teremos na execução do orçamento público em razão aí da pandemia, né? Na sua opinião, como é que você acha que a pandemia vai impactar a execução do orçamento público no que diz respeito à flexibilidade e o conhecido, o famigerado orçamento impositivo, né? E uma outra pergunta que eu acho que daria para encaixar nessa resposta é se você está satisfeito com o modelo adotado pelo Brasil em relação a esses temas, tanto antes quanto depois da pandemia. Nós vamos ter que lidar com uma situação econômica e financeira muito diversa depois dessa pandemia, da situação anterior a ela. Nós vamos ter novos desafios e novos problemas para enfrentar do ponto de vista financeiro. Eu acredito que isso vai gerar a necessidade de uma ação mais intensa de racionalização do processo orçamentário. O fato é que nós temos um processo orçamentário
que é ruim, e eu não me contenho em usar um adjetivo forte para descrevê-lo, porque o nosso orçamento público é aprovado de uma forma, é executado de outra, e isso compromete muito a vontade parlamentar, compromete muito a transparência das nossas leis orçamentárias. Eu não estou aqui propondo, e nem poderia fazê-lo, né, uma superação total do atual modelo de orçamento público por um orçamento completamente impositivo. Porque o fato é que o orçamento é flexibilizado por muitos instrumentos que os governos adotam para contingenciar recursos, suspender recursos, porque tem necessidades fiscais para atender. Isso não é uma banalidade, não é um fato que deve ser desconsiderado. O fato de que o contingenciamento muitas vezes é essencial para manter a estabilidade econômica do país, manter o equilíbrio macroeconômico. Executar um orçamento exatamente tal como ele foi aprovado poderia comprometer e agravar fortemente a nossa situação fiscal. E, no entanto, isso não nos impede de afirmar que, se executar uma lei quebra o país, é porque, afinal de contas, essa lei é muito ruim, né? E aí é que está o problema. O nosso orçamento elaborado é muito ruim. Eu não vejo aqui o problema, portanto, na impositividade em si mesma. É claro que nós não poderíamos aplicar uma impositividade completa do orçamento sobre uma base tão ruim como a das nossas leis orçamentárias. Obrigar o Estado a executar uma lei ruim teria efeitos perversos também. De todo modo, nós precisamos sim nos perguntar, como sociedade, como membros da academia, como membros da advocacia, por que o nosso sistema jurídico nos leva a esta situação, em que nós temos uma decisão orçamentária de tão péssima qualidade. Algumas hipóteses, né, ou alguns fatores que vêm sendo estudados. Nós temos uma gestão orçamentária que é excessivamente rígida, o nosso orçamento não pode alocar recursos de acordo com as reais prioridades, mas nós temos um excesso de despesas obrigatórias, um excesso de despesas vinculadas, e muitas vezes com gastos governamentais que já perderam o sentido, mas isso não resolve tudo. Porque, em primeiro lugar, nós temos despesas obrigatórias que são extremamente importantes, como as com educação e saúde, e, de outro lado, ainda que nós zerássemos as despesas obrigatórias, nós possivelmente não conseguiríamos enfrentar essa situação de que o nosso regime orçamentário nos conduz a situações de má qualidade, a resultados de má qualidade do ponto de vista financeiro e fiscal. Outros fatores que expõem a dimensão do nosso desafio precisariam ser adicionados. O elemento federativo é crucial. As nossas despesas e receitas são mal alocadas na Federação Brasileira. Não é só a União que realiza despesas e que desempenha políticas públicas. Os estados e os municípios se encarregam de muitas dessas políticas públicas e que, no mais das vezes, são as políticas públicas que mais interferem no bem-estar do cidadão. Educação, saúde, saneamento básico, segurança pública. Tudo isso depende da ação de estados e municípios, e tudo isso custa, e não custa pouco. Com quais recursos os estados e municípios vão fazer isso? Existe aqui um enorme descompasso. Quer por uma sequência de gestões irresponsáveis, mas quer por fatores que concentraram recursos no governo federal, nós temos hoje estados e municípios à míngua. De outro lado, o problema federativo se expõe também nas dificuldades que estes entes da federação têm para contrair empréstimos e para se endividar. Eu acredito que, pelo excesso de dívida que esses entes tinham, houve uma postura muito cautelosa do governo federal de elevar os controles sobre este endividamento estadual e municipal, mas isso não foi feito sem um forte comprometimento da autonomia federativa.
Isso é uma questão que sempre volta à tona quando os estados têm que renegociar as suas dívidas com o governo federal. E os municípios, a mesma coisa. Então, uma distribuição fiscalmente eficiente dos recursos e das despesas, dos encargos entre os entes da federação, poderia levar a um processo orçamentário mais adequado. E nada disso vai funcionar sem órgãos de controle que tenham condições de exercer e o façam e o exerçam com competência e responsabilidade as suas funções de fiscalização e controle. Não é? Adotando uma postura técnica com relação aos orçamentos e sancionando quem tiver que ser sancionado, mas também propondo caminhos para a gestão pública que possam aperfeiçoá-la. Então, da soma desses elementos, um redesenho da Federação Brasileira, tornando o nosso federalismo mais equitativo e mais eficiente, um melhor funcionamento dos órgãos de controle e uma maior responsabilidade de poderes executivo e legislativo na elaboração da proposta orçamentária, não levariam a esse quadro em que o único jeito de manter o equilíbrio fiscal do país é não cumprir a lei de orçamento, ou seja, é executá-la de uma maneira totalmente diversa da que ela foi aprovada. Não é? Isso compromete a alocação de recursos para as políticas públicas do país. Professor Gabriel, você nos falava agora há pouco, né, de como o direito ambiental, ele de uma certa forma influenciou o direito econômico com a ideia de sustentabilidade, né? Eu lhe perguntaria agora se você pode comentar conosco como funcionaria uma conversão da dívida externa para fins ambientais, né? Também seria uma outra interface aí entre o direito ambiental e o direito econômico. E complementasse me dizendo também se você acha que essa conversão é viável para a América Latina. Essa é uma ideia interessantíssima, ela surgiu já há algum tempo, 20, 30 anos, né? E depois passou por várias modificações porque ela precisava de redesenhos. Mas veja, os países têm carências financeiras, não conseguem financiar suas políticas públicas ambientais. E o caso do Brasil, por exemplo, é bastante paradigmático, né? Há casos que estão sendo noticiados atualmente na imprensa, em que há o anúncio de fortes bloqueios de gastos do Fundo Clima, dos recursos do Fundo Clima e do financiamento de políticas ambientais. Ora, se o Estado não tem dinheiro, o Estado poderia usar de outras estratégias para financiar essas políticas. Por exemplo, oferecendo perdões parciais da dívida pública, né? De maneira que cancele uma parte dos pagamentos da dívida pública para que haja o financiamento de políticas ambientais. Como é que isso funciona mais tecnicamente? O credor perdoa uma parte da dívida do Estado, né? O Estado deixa de pagar uma parcela da sua dívida ao credor, portanto, diminui o seu nível de endividamento, consegue administrar esse nível de endividamento, só que o credor, como contrapartida, usa uma parte dos recursos perdoados, né, para os gastos ambientais. Então, destina uma parcela de recursos para políticas ambientais. No fundo, isso é uma conversão da obrigação. Neste caso, né, o Banco Central Brasileiro, nos anos 80, quando se começou a discutir isso, o Banco Central Brasileiro adotou uma postura extremamente cautelosa e verificou que essa política poderia ter alguns problemas ambientais. Isso não chegou, alguns problemas financeiros, perdão. Isso não chegou a ser implementado no nosso país, como foi em outros, né? Outros países têm programas de perdão de dívida mais abrangentes, mais eficientes do que já teve o Brasil. De qualquer maneira, eu acredito que, aperfeiçoando as falhas que as conversões tinham nos anos 90, as suas propostas tinham nos anos 90, nós poderíamos rever estes programas de conversão dessas dívidas para aumentar
o volume de investimentos nas áreas ambientais. Meu caro Gabriel, eu queria lhe perguntar também, já caminhando por final, eu sei que eu estou cansando um pouco com o excesso de perguntas, mas se me permitir, tem duas questões que eu acho que ainda são muito importantes, né? Uma é a lei da liberdade econômica, né? Eu perguntaria a sua opinião sobre ela, sobre a sua concepção, sobre os seus efeitos, e que pontos você destacaria quanto às garantias de livre iniciativa que essa lei trouxe para nós? Nós tivemos em 2019 a conversão em lei da medida provisória que recebeu esse nome, não é? Uma lei de liberdade econômica, e que traz uma autodenominada declaração de direitos referentes à liberdade econômica. Isto era uma promessa contida na atual agenda de política econômica do governo federal de simplificação da burocracia, do pagamento de tributos e também de uma maior abertura dos mercados no Brasil. O fato é que muito do que vem contido na lei tem um sentido declaratório de reforço a alguns princípios constitucionais, como da liberdade de iniciativa, mas há alguns outros elementos que têm uma maior concretude, como, por exemplo, a necessidade de uma análise de impacto regulatório. Eu acredito que essa seja uma grande tendência do direito econômico regulatório recente, que é prever análise de impacto regulatório anteriormente às políticas regulatórias colocadas em prática e também a posteriori para análise dos resultados dessa política. Isso já estava previsto na Lei Geral das Agências Reguladoras, que é um pouco anterior à Lei de Liberdade Econômica, e foi reforçado na Lei de Liberdade Econômica. Ou seja, que a implementação de uma política por uma agência reguladora leve em conta o contexto normativo e fático em que essa política vai ter que ser implementada, os resultados esperados, os indicadores que servem para a mensuração desses resultados e o planejamento dessa forma de intervenção. Então, aqui nós temos uma inovação importante, cuja aplicação nós ainda temos que ver como vai funcionar. Eu tenho alguns receios técnicos de que nem todos os órgãos reguladores da administração consigam realizar esta análise de maneira absolutamente eficaz e que sugere os benefícios prometidos. Mas, de qualquer maneira, é absolutamente imprescindível que nós façamos maior análise de resultados das políticas públicas no Brasil. Até isso parece uma contribuição relevante da Lei de Liberdade Econômica. É uma lei que tem alguns conceitos que precisam ser ainda também maturados pelo direito, como, por exemplo, o conceito de abuso de poder regulatório. Ou seja, situações em que o Estado cometeria um desvio de poder ou atuaria com excesso de poder ao exercer o poder de regular. Isso não é apenas a situação clara em que a decisão administrativa vai além da lei, o que já é uma contribuição bastante conhecida do nosso direito administrativo, né? Mas a Lei de Liberdade Econômica avança ao especificar algumas hipóteses em que o Estado atuaria presumidamente com abuso de poder regulatório. Então, seria, por exemplo, na criação de reservas de mercado, em prejuízo dos concorrentes ou em benefício de grupo ou categoria econômica e profissional, inúmeras outras situações que são enumeradas pela lei como situações presumidas de abuso de poder regulatório. Eu acredito que é uma ferramenta útil, no entanto, que deve ser vista com algumas cautelas, justamente porque o seu sentido jurídico é um tanto quanto indefinido, né? Isso vai ter impacto sobre o Poder Judiciário, que então vai passar a analisar o mérito, por exemplo, de decisões tomadas por órgãos da administração pública no interesse de uma política de regulação. Isso é uma questão que precisa ser ainda amadurecida, né? É um conceito novo, o direito ainda não o consolidou,
e, claro, que podem surgir algumas dificuldades na sua aplicação. O sentido geral da lei, portanto, vai por um caminho de aumento da competitividade e da produtividade. No entanto, alguns conceitos são pendentes de um melhor aprofundamento. Professor, eu sei que a gente estourou um pouco o tempo, eu queria lhe fazer, se ainda tivermos tempo, uma última pergunta, na verdade, mais um pedido aí de considerações e opiniões pessoais relacionadas com o que você entende que é o estado atual do direito financeiro, né? E, em particular, com o papel das academias, das faculdades em relação a esse tema. Então, seriam duas perguntas bem diretas. A primeira, a academia tem dedicado a devida atenção aos instrumentos financeiros do Estado? E a segunda é, a que se deve o estado atual do direito financeiro como ramo do direito? Jorge, não haveria melhor maneira de encerrar essa entrevista e respondo essas perguntas com o maior prazer. Eu acredito que nós estejamos num momento muito desafiador para o direito financeiro, porque essas normas que criam regras fiscais para o país são colocadas sob pressão. É um ponto em que o direito financeiro vai ter que afirmar sua credibilidade ou não. Afinal de contas, ele consegue promover os seus objetivos de uma responsabilidade da gestão fiscal ou o direito financeiro vai ser afastado em vantagem de decisões de caráter puramente político e de interesse econômico conjuntural, né? O direito financeiro dá conta do recado? O direito financeiro consegue efetivamente dar respostas para a administração pública e para a economia do país? Esse cenário é extremamente desafiador, mas a minha apreciação geral é de que é um momento também muito positivo, porque quando a ideia de controle das finanças públicas era completamente desprezada no país, a discussão sobre orçamento público, sobre dívida pública, ou sobre a atuação de órgãos de fiscalização financeira e orçamentária sobre a administração, também era colocada de escanteio. O fato de nós termos hoje uma doutrina muito mais bem elaborada, um conjunto de acadêmicos que trabalha intensamente na pesquisa e no desenvolvimento de um repertório doutrinário para o direito financeiro, a atuação de órgãos da administração que antes eram ilustres desconhecidos, como os tribunais de contas, e que hoje oferecem material de estudo, pesquisa e que buscam uma consistência nas decisões que tomam, tudo isso é alentador para a nossa perspectiva de estudioso de direito financeiro, né? Eu sou um entusiasta da matéria e de maneira que não poderia aqui deixar de destacar a importância que profissionais do direito e da academia têm tido para que essa matéria tenha uma credibilidade hoje, uma relevância no debate jurídico que certamente não tinha há algumas décadas. Eu tenho atuado na Universidade de São Paulo, hoje na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, mas fiz toda a minha pós-graduação na Faculdade de Direito de São Paulo, né, no Largo de São Francisco, e acredito que hoje a Faculdade de Direito da São Francisco tenha um corpo de acadêmicos muito capacitado para discutir essas questões. Todos os professores de Direito Financeiro do Largo de São Francisco, os alunos de pós-graduação também têm prestado um serviço inegável na produção de trabalhos acadêmicos, com perspectivas diferentes, mas complementares. Ora, enfocando a importância do conceito de constituição financeira, como o trabalho do professor Heleno Torres, a relação entre orçamento e república, que não pode ser ignorada, no trabalho do professor Fernando Scaff, destaca muito bem esses aspectos, os estudos do planejamento da administração, do orçamento público, do endividamento, na obra do professor Maurício Conte, as perspectivas do orçamento, sua relação com a tributação, as técnicas orçamentárias, na obra do professor Estevão Horvat. Eu destaco aqui grandes nomes que me influenciaram no meu estudo de direito financeiro.
tive aula com o professor Régio de Oliveira, que, digamos, abriu o caminho, né, para as pesquisas posteriores, também com uma obra que influencia a todos. E país afora, para não falar apenas do universo no qual eu fui formado, país afora, o direito financeiro tem ganhado enorme projeção. No Rio de Janeiro, há pesquisas de elevadíssima qualidade, e em inúmeros outros centros universitários a mesma coisa. E fora da academia também o tema tem ganhado atenção, né? Indivíduos, pessoas que trabalham nos órgãos de controle de contas e que dedicam a sua vida ao direito financeiro. Então, o direito financeiro vive, né, e melhora ao longo do tempo. A minha perspectiva é extremamente otimista com relação a ele. Professor Gabriel, eu queria aqui, em nome de todos os advogados de São Paulo e todos os advogados do Brasil, agradecer a sua gentileza em ter aceitado o nosso convite, em ter disposto aqui um pouco do seu tempo para esse bate-papo tão enriquecedor. Né? Quero mais uma vez deixar todas as portas, janelas, cortinas da Escola Superior de Advocacia aberta para você, para os seus amigos, orientandos, enfim, e deixar-lhe com a palavra final para deixar uma mensagem aí aos nossos espectadores, a quem eu também já agradeço aí de antemão. Eu agradeço igualmente aos espectadores, fico extremamente satisfeito com a oportunidade de participar dessa conversa com o Jorge, que, além de um profissional muito renomado do direito, é também um excelente entrevistador, e meus cumprimentos a toda a Escola da Advocacia e esse projeto tão importante que é esta série de entrevistas com diferentes pensadores acerca de temas jurídicos.